interromper a reunião aqui do Edmar. Boa tarde, pessoal. Estamos só aguardando aqui o presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Pernambuco, Isabel, e lá no município dela, ela participou da comissão dos precatórios e vai conversar com a gente sobre os trâmites, né? Como lá foi feito no município dela, como a comissão participou e, eventualmente, tirar algumas dúvidas de quem se interessar. Primeiramente, essa reunião, né, a gente pensou em fazer só com a comissão, seria tipo uma capacitação, né? Mas aí, como muita gente tem dúvida, nós resolvemos abrir para os interessados, para ouvir, né, de alguém que já participou desse tipo de movimento, né? Como todos sabem, esses precatórios do Fundef é um movimento que já vem de décadas atrás, onde um município lá do Ceará detectou que a verba estava sendo repassada errada, vindo a menos, né? Eles entraram na justiça e ganharam. Uma banca de advogados percebeu a potencialidade do processo e saiu entrando em vários municípios no Nordeste. Inclusive, essa banca é responsável pelo bloqueio dos precatórios, né, durante vários anos, pelo STF, e alguns ministros não concordavam com o pagamento de honorários a advogados. Porque os advogados cobravam 30%, né, na entrada da causa. Os advogados receberam antes, né? Mas aí os prefeitos, sindicatos, questionaram por que pagar 30% ao advogado. Aí essa banca, que tem bilhões a receber, deve receber um dia, essa banca de advogados, né, abriu esse debate e o STF entrou para regularizar essa questão. Aí eles decidiram, né, que o pagamento dos advogados já é feito normalmente como nos outros processos. Eles já recebem a parte deles, né? Os advogados desse processo da gente, eles vão receber mais de 2 milhões de honorários. Esse dinheiro já foi tirado, né? O dinheiro que foi depositado no Banco do Brasil, que está aguardando só a lei, para poder ir para as contas da prefeitura, é um dinheiro fora os honorários dos advogados. Os advogados já têm a sua parte. Inclusive, eles questionam que o valor foi menos. Eles estão questionando o valor, pedindo que seja refeito o cálculo. Mas aí, a forma que eles devem pedir, ou se pediram, não sei, virar as próximas parcelas, né? Nas próximas 2 parcelas. Teve um município aqui que eles bloquearam o dinheiro, né? Os advogados bloquearam o dinheiro. Mas não foi esses advogados dessa banca da Prefeitura de Sertânia, não. Tá? O da gente, até o momento, segundo me informaram, está tudo ok, né? Só aguardando a lei. Isabel já está aqui na sala, acabou de entrar. Ela é a nossa presidente reeleita, né, para esse segundo mandato da FETAMP.
no qual eu e Gabriel também fazemos parte da diretoria, né, ajudando aí a federação em Pernambuco, e eu a convidei para falar um pouco, né, e nos orientar, enquanto comissão, sobre esses procedimentos que devem ser feitos com relação aos precatórios do Fundef de Sertânia. Eu já adiantei para ela que aqui o negócio está meio devagar, né? Nós temos aí um impasse com a lei, que hora vai para a Câmara, volta para a Prefeitura, vai para a Câmara, volta para a Prefeitura, e não chega nas mãos dos vereadores. Hoje, a própria prefeita me disse que tinha enviado para a Câmara. Mas eu pedi a um vereador para confirmar isso e informar ao vereador que a lei voltou para a Prefeitura. O próprio procurador-geral me ligou, né, dizendo que foi se interar com o pessoal da Câmara para saber o que foi que aconteceu para a lei ter voltado para a Prefeitura. E aí eu entendo. Eu repassei para a Isabel dessa situação, disse a ela também que nós praticamente invadimos a Prefeitura para iniciar os trabalhos, e a gente se ofereceu com a comissão eleita, viu, Isabel? Foi uma comissão eleita por Assembleia, né? 10 professoras e membros do sindicato, formando essa comissão para fiscalizar esse repasse dos precatórios. Aí nós praticamente invadimos. Como vimos que estava tendo uma demora de organização, a gente invadiu a prefeitura e se ofereceu para ir organizando as listas financeiras do pessoal que recebia como professor da época de 2000 a 2006. As meninas estão lá na prefeitura, elas estão aqui presentes, já estão indo para a digitalização da lista, né, das pessoas que trabalharam, mas elas não vão fazer aquela parte de dizer quem tem direito e quem não tem. Isso é a empresa. A empresa que, segundo a prefeita, vai contratar. Né? Inclusive, ela disse que já está em conversa com esse pessoal, parece que é um pessoal de Arco Verde, que trabalhou lá nos precatórios de Arco Verde. Né? Embora a gente ainda não conversou com o sindicato de Arco Verde, mas nós vamos conversar, porque alguns funcionários de lá, que são funcionários de Sertânia também, disseram que houve alguns problemas lá. Aí a gente vai entender o que é, para evitar que esse pessoal de Arco Verde cometa o mesmo erro aqui em Sertânia. Então, eu passo a palavra agora para a Ana Isabel, né, nossa presidente da FETAM, lá no município dela. Ela participou da comissão, né, de todo o trâmite, e vai nos dar uma visão de como é esse trabalho. Isabel... Oi, Wilton. Obrigada pela participação. Boa tarde, né, a todas. Acredito que a maioria são mulheres, que coisa boa, né? Eu fico muito feliz quando entro numa sala que tem mais mulheres do que homens, viu, Wilton? É um prazer estar participando junto com vocês e repassando um pouco daquilo que nós tivemos de experiência aqui no município de São Bento do Una. Como o Wilton bem me apresentou, né, eu sou Ana Isabel, antes de ser presidenta da nossa federação, pelo qual Sertânia é um sindicato importantíssimo que compõe a nossa federação, e os meninos, né, tanto o Wilton quanto o seu Gabriel, que fazem parte também da direção, mas dizer que antes de ser presidenta da federação, eu sou presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de São Bento do Una. E todas essas angústias que vocês começaram a enfrentar, nós vivemos aqui. Inclusive, eu dizia que falavam agora, né, saiu uma leva pelo qual Pesqueira está no meio, uma leva de listas de municípios que estão recebendo os precatórios. Eu disse, pelo amor de Deus, eu cheguei, me arrepiei. Espero que São Bento, o próximo valor só saia depois da minha eleição aqui no sindicato, porque é trabalho, viu? Sejam bem-vindos a essa comissão.
primeiramente dizer a vocês que tenham muita tranquilidade no processo, porque é difícil, a condução é árdua, porque não é um trabalho simples de ser feito, e bem como é um trabalho que as pessoas acham que a comissão que será constituída, que foi constituída, obrigada, vai dar conta de tudo, né? Vai ter que dizer quem recebe, quando recebe, como recebe, quanto, mas tem que ter muita tranquilidade para que a gente possa conduzir da melhor forma o processo dos precatórios, que traz é algo muito bom, né, para todos os professores e professoras, traz mais dignidade, valorização, isso é muito bom para o município, bem como também movimenta a economia local, que isso também não é dito, né, muitas vezes é tratado somente como o professor quer receber dinheiro, mas esquece que nós movimentamos o comércio local quando estamos também mais valorizados financeiramente. Pois bem, eu ouvi um pouco que o Wilton estava falando logo que entrei, que ele também já me explicou, né, que o município não teve ainda aquela movimentação que deveria ter para iniciar o trabalho da comissão. E aí eu vou passar para vocês, gente, fiquem muito, muito à vontade, certo, no que vocês quiserem perguntar. Eu vou passar para vocês toda a experiência que nós tivemos aqui em São Bento com relação à comissão, que São Bento recebeu os precatórios em 2017. E de 2017 até 2023 foram anos e anos de luta para a gente conseguir o recebimento dos precatórios, né? Em 2017, quando nós recebemos, nós ingressamos na justiça por 2 vezes, pedindo bloqueio dos recursos, que naquela época ainda não estava pacificado que esse direito era de fato dos professores e das professoras. Então, nós ingressamos judicialmente na tentativa de bloquear os recursos para que, na época, a prefeita do município não utilizasse esse valor para a educação. Mas, infelizmente, por 2 vezes, a Justiça nos negou o pedido de bloqueio e, assim, a prefeita investiu na educação do município, mas não rateou os recursos com os professores na sua totalidade. Então, restou somente 2 milhões dos 17 milhões que tinha, e esse 2 milhões nós pleiteamos com o novo gestor municipal os 100% do rateio, né, visto que já tinha um gasto, quer dizer, eu corrijo o gasto, porque, para mim, tudo que é colocado na educação não é gasto, é investimento, né? Então, todo o investimento feito foi nos 15 milhões dos precatórios. E aí chega 2020, que a lei, né, foi, de fato, pacificada, e o entendimento é que os profissionais do magistério, eles têm, sim, direito, atendendo à legislação à época. E aí é importante ressaltar a bagunça que houve no Brasil, quer dizer, no Brasil não, no Norte e Nordeste, com o pagamento desses precatórios. Por não existir, de fato, uma legislação, desde 2017, eu falo, né, quando saiu, de fato, os precatórios do Fundef, foi uma bagunça geral em todos os estados e municípios, porque os prefeitos e prefeitas pagavam e faziam aquilo que eles bem queriam e que entendiam fazer, orientado, muitas vezes, pela AMUP ou pelos o corpo jurídico interno dos municípios, mas faziam de toda forma. Então, você vai ver exemplos em todo o Brasil de toda forma que foi pago o precatório. De forma correta, de forma não correta, de forma que seguia a legislação, de forma que não tinha legislação nenhuma que o conduzisse. Mas aí, em 2023, aqui em São Bento, a gente conseguiu os 100% do rateio dos 2 milhões que restaram dos 17. E aí, como foi que nós conduzimos esse processo? É lógico que, ao meu ver, né, a grosso modo, diferente do que está sendo conduzido em Sertânia, nós já havíamos um diálogo
com o município com relação à escolha de empresa, com relação à definição da comissão, para que a gente pudesse, organizamos um calendário de reuniões, que muitas vezes chegavam a 2, 3 reuniões semanais, que na verdade a gente dizia reuniões, mas eram encontros, porque por vezes nós entrávamos na prefeitura 13h, saíamos 10h da noite, 11h. Quando chegávamos de manhã, saíamos quase 6h, 7 da noite. Então, foram trabalhos árduos, só que nós aqui em São Bento, com o aval, é lógico, da gestão, nós seguimos à risca aquilo que estava dentro da legalidade à época, né? O Hilton falou há pouco que a comissão não vai dar conta, não é a comissão que vai dizer quem tem direito ou não. De fato, não é a comissão que vai dizer, mas a comissão é que faz o levantamento. Então, inevitavelmente, a comissão é entendida como aquele grupo que vai dizer quem entra e quem não entra. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o modelo da tabela que nós construímos, e foi de base que nós entregamos a tabela prontinha à empresa, que somente ficou responsável pelo cálculo. Então, vê só, vamos lá. Os precatórios, eles são do Fundef. Eu posso até estar falando e alguém está dizendo assim, tá bom, eu sei disso, mas é importante ressaltar, porque nós também encontramos muitos momentos que vamos arrumar, inclusive, inimizades. Eu estou falando muito claro e franco com vocês, porque eu estou passando a experiência que nós tivemos, certo? Então, o que é que acontece? Como era Fundef, vocês que estão aí nas telinhas, quem está me olhando, mas quem está só me ouvindo, sabe que aquela época era uma época árdua para os professores. Né? Era uma época que o professor não era sequer visto de fato como um profissional. Ele era meramente um professor que muitas vezes dava aula, cozinhava e limpava a escola. Ele era o tudo da escola muitas vezes, principalmente aqueles e aquelas que estavam no espaço rural. Então, era muito difícil a condução naquele momento e também a legislação era muito falha na compreensão de quem, de fato, tinha direito e quem deveria estar inserido nesses valores lá que eram destinados ao pagamento desses profissionais. Que é algo também que eu espero que vocês não encontrem aí em Sertânia, mas é uma bagunça tremenda que nós encontramos nas organizações lá atrás dos municípios. São Bento mesmo era uma bagunça. Tinha professor que, à época, era de fato professor, mas recebia por outra secretaria, ou era pessoas que não eram professores, mas recebiam dentro do Fundef. Então, era uma bagunça tremenda aquilo que nós nos deparamos aqui no município. E por isso foi muito difícil a coleta de dados pela comissão. Porém, como nós tínhamos decidido cumprir a legalidade, foi mais fácil para a gente conduzir aquilo que era para a gente correto no momento. Ou seja, o Fundef, ele era unicamente do ensino fundamental, tá? Hoje nós temos o Fundeb, que é a educação básica, que ela vai do ensino da educação infantil até o nível médio. Tudo é educação básica, mas antigamente era somente educação, ensino fundamental, que era de primeira à 8ª série. O que significa isso? Que à época do Fundef não estava inserida os profissionais da educação infantil, bem como não estavam inseridos os profissionais que atuavam na EJA, ou no EJA, que era o programa, que é, na verdade, o programa. Então, essas duas
modalidades de ensino, elas não estavam inseridas lá atrás enquanto recebimento. E outra coisa importante é que no Fundef prestem bem atenção a essa palavra, era exclusivamente 60% pago aos professores e professoras. Ninguém mais deveria receber dentro dos 60%, porque era exclusivo para pagamento de professores. Hoje, os 70% atende aos profissionais da educação, mas Fundef era unicamente exclusivo professores. E quando eu digo professores, eu não estou excluindo, tá? Gestores escolares, coordenadores, as pessoas que atuavam na Secretaria de Educação, desde que estejam lá identificados recebendo dentro dos 60% da educação. Por que eu frisei isso? Porque aqui nós nos deparamos com os profissionais que atuavam à época na Secretaria de Educação e no contra-cheque dele, no recebimento dele, na identificação que nós encontramos, dizia que ele era um técnico de administração, técnico de serviço. Nós sabíamos que eles eram professores, mas eles não estavam na listagem recebendo pelos 60%. Então, a maior angústia nossa enquanto comissão foram esses detalhes com relação ao levantamento que nós fizemos. Então, qual foi o primeiro passo da comissão? O primeiro passo da comissão foi buscar, eu não sei, eu não ouvi, qual é o período de pagamento de Sertânia, porque o de São Bento foi de 2001, setembro de 2001 a setembro de 2006. 2000 a 2006. Sertânia também? 2000 a 2006. Pronto, aí tem que ver, Wilton, depois qual o mês, porque tem também a questão de mês. Aqui foi setembro a setembro. Então, está igual a São Bento no sentido de anos, 2001 a 2006. Então, o que foi que nós fizemos? Buscamos, porque a nossa comissão aqui em São Bento, ela foi formada por professores ativos e aposentados, tá? Um professor ativo, um professor aposentado, o sindicato, a administração, através da Secretaria de Administração, o RH do município e um representante do jurídico do município. E isso era a comissão constituída, que depois eu posso, inclusive, passar o decreto que nos empossou, né, nos deu o decreto, não, a portaria, que nos nomeou quanto comissão. Eu posso passar para o Wilton, porque vocês já podem ir propondo tudo que vocês puderem para adiantar. E essa comissão, ela se debruçou a buscar em todos os meios que nós tínhamos disponível as folhas de pagamento da época, de setembro de 2001 a setembro de 2006. Nós buscamos contra-cheque, folha de pagamento, fomos para o arquivo morto do RH, botamos tudo abaixo e selecionamos por mês e por ano o bloco de tudo que nós encontramos. É lógico que eu digo tudo que nós encontramos, porque tiveram meses que nós não encontramos. Infelizmente, como eu falei no início, uma bagunça do tamanho do mundo, especialmente nos arquivos, o que nós chamamos arquivo morto, né, do município. Então, aquilo que eu não encontrei, aí eu vou dar um exemplo. Eu, Ana Isabel, fui professora nesse período, de 2001 a 2006. Só que, lá em 2002,
De janeiro a julho, nós não encontramos nenhuma folha de ponto ou de pagamento. Então, Ana Isabel não recebeu aquele período. Porém, Ana Isabel, posteriormente, abriu recurso, comprovando que eu era professora, eu recebi o meu valor, tá? Mas o que eu estou passando é a realidade enquanto comissão, porque vocês vão se deparar com essas situações também. Então, o primeiro passo foi buscar tudo. Adoecemos, teve gente que gripou, teve afastamento, que a gente foi para poeira, enfim. Selecionamos tudo, organizamos tudo. Depois de tudo organizado, tudo selecionado, fomos para a prática. E aí, eu vou mostrar mais ou menos a vocês aqui a forma que nós conduzimos o nosso material. Eu vou somente apresentar um pouco para vocês daquilo que a gente iniciou fazendo, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês esse material. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto. É só para vocês poderem entender um pouco como foi que nós fizemos esse apanhado, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos. Isso era a tabela, tá certo? Isso era a tabela que nós utilizávamos como preenchimento. Nós alimentávamos essa tabela aqui em todas as nossas reuniões, com base em todo o material que nós recolhemos e arrecadamos. Então, tinha o código, que era a matrícula, né, que é a matrícula do servidor, o nome, o CPF, esse CPF sempre ligado à RAIS, que é a RAIS lá da administração, né, que é o código, a identificação. Oi, falou, Wilton? Não. Ah, tá. O código, então, esse CPF estava sempre ligado. A admissão do servidor, quando esse servidor foi admitido, a data de nascimento, se estava aposentado ou não, e essa observação era qual o cargo que estava lá informado desse servidor. Exemplo, Ana Alves Cavalcante era diretora de estabelecimento de ensino à época, que era o diretor de escola, certo? E aí começávamos. Aqui, como eu disse para vocês, o nosso começou em setembro, né? Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, não houve identificação de Ana Alves. Ela não aparece para nós. Aparece a partir de janeiro de 2002. Então, janeiro de 2002, qual era o salário de Ana Alves? Então, era R$ 500. E aí foi caminhando, ó, 2002, até o período aqui de 2006, que é onde termina a nossa tabela, tá? Aqui está dezembro, mas é setembro. E aqui no finalzinho é o cálculo já, a quantidade da base, aí é o cálculo que foi feito pela empresa. Aqui não é comissão. Então, todo esse trabalho feito pela comissão, isso era por servidor, por ano e por mês. Tá? Que é... Oi, no caso, o valor do salário é o bruto, né? Isso, é o salário, tá? Que a gente coloca lá como... É lógico que entendendo que tem o bruto fala, porque você tem alguns detalhes, vamos dizer assim, gratificação, não entrava, dependendo da gratificação, tá? Mas é o bruto. Então, nós colocávamos tudo isso foram meses, tá? Meses, para poder alimentar toda essa tabela.
Terminada, deixa só eu fechar aqui. E aí eu vou passar para o Wilton, o modelo da tabela, tá bom? Se ajudar vocês, tá? Então, essa tabela, ela era, depois que nós terminamos toda ela de alimentar tudo, de acordo com tudo que nós tínhamos, nós entregamos essa tabela à empresa. Para nós, foi a empresa daqui, que é o CESPAM e a Beta, que são as duas empresas que dão conta aqui do nosso município. E aí, com a base de cálculo, eles mostraram para nós a fórmula que eles calcularam, de fato, batia tudo direitinho e o cálculo foi feito pela empresa, tá? Eu acho que Zenilda está com a mão levantada aqui. Eu acho que deve ser alguma pergunta. É isso, Zenilda? Ana Isabel, eu queria perguntar se essa tabela, já com o salário das pessoas, porque a princípio sai logo uma tabela preliminar, não é? Aí, se essa tabela preliminar já vai com o salário de cada professor. Eu não entendi bem a questão de preliminar. Você está falando de preliminar, é o valor que é liberado inicialmente? Não. Porque, assim, a gente sabe, né, que tem as pessoas que vão recorrer, né? Então, nos editais, sai logo a tabela preliminar, dando prazo para que as pessoas possam recorrer. Exato. Aí é isso que eu estou perguntando, porque me informaram que não saía o salário, a princípio. Saía o nome das pessoas, né, e os meses trabalhados, né, que toda essa frustração que você encontrou aí, nós também estamos encontrando aqui em Sertânia, mês a mês, passo a passo. Parece Pronto. Até que você estava dizendo assim, eu estou em Sertânia, não é? Para você ver que só muda o nome da cidade, mas a confusão é a mesma. Mas o tudo Irmã Tela é o mesmo. É. Aí tinha um dito que nessa tabela preliminar, porque depois que dá um prazo para as pessoas recorrerem, aí era que saía a tabela com salário. Não, Não. assim. Aí eu estou falando a nossa, como foi feito. Sim. Como é que é feito? Entregamos a tabela à Beta, à empresa. A empresa calculou todos os valores e referente à questão dos meses. Exemplo, Ana Isabel tem lá o valor preliminar, certo? De R$10.000, referente a 32 meses. Aí, Ana Isabel olhou e disse, não, eu não só tenho 32 meses, eu tenho muito mais. Então, tem o período de recurso. Aí, Ana Isabel ingressa com o pedido de recurso, comprovando que eu não tenho somente aqueles meses. Eu tenho muito mais. Então, a partir do momento que eu comprovo, vai ser avaliado pela comissão, e a comissão vai dizer, não, ok, está correto. Aí a empresa recalcula o valor de Ana Isabel e coloca no período correto o valor definitivo no sistema. Entendido. Obrigada. De nada, Zenilda. E aí, foi interessante essa pergunta de Zenilda, porque se eu não colocar o valor, para mim dá a entender que a Beta não fez, que a empresa não fez o cálculo. E ela precisa me mostrar qual a base de cálculo que foi feito para poder ela obter aquele valor. Bem como informar quantos meses eu tive direito àquele cálculo, porque todo o cálculo é em cima dos meses que eu tenho direito ao recebimento. Então, no sistema, que também foi criado um sistema único para o município, que o professor vai lá, da mesma forma do Estado, vai lá, coloca seu login, sua senha, e aparece lá,
Ana Isabel, é tipo uma declaração, né? Ana Isabel obteve tantos meses, terá direito a tantos meses de recuo de precatórios do Fundef no valor de X. E é importante frisar o seguinte, também ainda dentro dessa pergunta de Zenilda. Ana Isabel, o Wilton e Zenilda, na preliminar, dizia que Ana Isabel, Zenilda e o Wilton, cada um ia ter direito a 11 mil. Mas, de acordo com o recálculo que é feito, esses valores, mesmo eu não tendo recorrido, mas esse valor meu pode reduzir. Por quê? Porque o montante é que está sendo rateado. Então, se aquele valor que foi informado ainda não é o definitivo, a gente precisa esperar todos os recursos para, de fato, ter o valor correto. Porque pode reduzir, bem como aumentar os percentuais, quer dizer, o valor recebido. Tem alguma pergunta ainda dentro disso aqui, desse processo, até o preenchimento da tabela? Não. Então, vamos lá. Preenchida a tabela, entregue a tabela à empresa, a empresa vai fazer todo esse... Zeneide. Oi, Zeneide. Pode falar, viu, Zeneide? Estou te ouvindo. Eu queria saber se a ficha funcional do funcionário também faz parte de um desses documentos comprobatórios. Muito boa pergunta, Zeneide. A comissão, ela é responsável, é essa parte que eu vou falar aqui, a partir do momento que se entrega a tabela pronta à empresa, acaba a primeira etapa de trabalho da comissão. E aí começa a segunda etapa, que são os recursos. E aí, os recursos, quem define junto com o jurídico, que nesse momento de recurso, o jurídico é peça fundamental, é a comissão. A comissão vai dizer quais os documentos que, em certânea, são comprobatórios, servem de comprovante para que o trabalhador informe de forma legítima se, de fato, ele recebia pelos 60 do Fundef e o mês e o cargo. Porque eu não posso, Ana Isabel, dizer qual documento que deve ser comprobatório aí em certânea, porque muitas vezes tem documentos que para vocês são informativos legais, mas para nós do outro município não é. Aqui em São Bento, a ficha financeira, ela não foi, não serviu como comprovação, porque aqui na liberação não existia o percentual pelo qual ela recebia, bem como não tinha o cargo. E o cargo é fundamental, porque o cargo e o lugar que ela recebe, para nós, é fundamental para ir em cima da legislação e ela recebeu ou não. Então, aqui, não existiam essas duas informações dentro da ficha financeira. Só existiam os valores, os meses e o fundo, pelo qual o fundo, eu digo, o município que ela recebia. Então, se o de vocês, a ficha financeira aí de certânea emitida, ela conter as informações que vocês precisam para preencher a tabela, ela deve ser válida, sim. Certo? Agora precisa entender que tem que ter todas essas informações para vocês não serem injustos com as pessoas, porque entendendo que um documento ele comprova e beneficia uns e um documento beneficia outros. Então, é importante que a comissão defina, junto com o jurídico, quais são esses documentos comprobatórios. Certo?
Pois, Ô, Ana, pois, aqui nós estamos trabalhando, começamos o nosso trabalho justamente com a ficha financeira, né? E já ficou agendado para a gente, quando terminar a financeira, a gente pegar a funcional. Né? Aí eu não sei agora, pelo que eu entendi, né? Eu acredito que vai ser uma empresa, a não ser que seja a nossa empresa, né? Mas a gente está trabalhando com a funcional, onde detém todas essas informações que você está dizendo. A certo. gente que hoje mesmo, conversando com o Wilton e com a secretária, o Wilton conversou com a secretária administrativa, aí ficou acordado, para assim que a gente terminar com a financeira, a gente já pegar a funcional. Então, eu acho que estamos no rumo certo, né? Sim, sim. É isso que eu estou falando. O importante é que a comissão ela entenda na realidade de Sertânia o que de fato vai ser documento que vocês, e é importante, gente, a comissão entender uma questão. Tudo que vocês forem fazer, nesse momento, não existe coração. Existe razão e legislação, certo? Por que que eu estou frisando isso? Porque aconteceu situações com a minha família. Minha avó era diretora da escola à época, mas lá naquele momento ela estava recebendo por outro fundo. E todo mundo ali sabia que ela era a gestora da escola. Mas a gente não pode, vamos dizer assim, não, gente, eu sabia, eu tenho certeza que fulano, mas infelizmente precisa estar aqui. Precisa estar comprovado às vistas de toda a comissão, para que vocês não tenham sérios problemas futuros, porque a responsabilidade dessa comissão é imensa, em todos os sentidos, porque a comissão, inclusive, pode ser alvo de movimentações jurídicas, caso não seja feito, de fato, um trabalho com uma base legal, um amparo legal e uma regra para todos e todas. Não dizer, não, nós fizemos isso porque a gente sabia. Não, a gente não sabia. Está no papel? Não está? Então não vai ser contemplado. Não, gente, olha, a gente não colocou aqui que esse documento era comprovação, então não pode ser considerado. Pode ser o Papa, ou o maior pastor, ou o próprio prefeito que diga, ou a prefeita que diga que tem que fazer, não, a comissão não faz. E outra coisa importante, cada reunião, cada encontro, cada momento de discussão é ata e assinaturas. Ata e assinaturas, todos os registros de uma ata, com data, com o texto escrito de forma detalhada. Vou dar aqui um exemplo. Zenilda não concorda que Ana Isabel receba porque ela não comprovou o documento tal. Pode ser que só Zenilda seja contra, mas Zenilda precisa colocar isso em ata, porque futuramente, se alguém entrar na justiça, impetrar uma ação, uma denúncia, uma movimentação judicial, todo mundo vai em cima da documentação das reuniões, que são as atas. Então, nunca façam reunião sem ter o registro, tá bom? Sem ter o registro, todas. Não, mas só veio 2 pessoas, fizemos trabalho, registra, certo? Não deixem de fazer um livro de ata para a comissão, certo? Mais alguma pergunta com relação a isso? Zeneide está com a mão levantada. Ainda é da outra vez ou é pergunta nova, Zeneide? Não, desculpa, ainda da outra vez. Não, tranquilo, nem se preocupe. Então, feita o trabalho, entrega a empresa, chega a segunda etapa da comissão. O período de 30 dias para recurso, certo? Abre o sistema, lembrando que são 30 dias se o sistema estiver aberto, tá bom? Por que é que eu friso isso novamente? Eu estou insistindo
Porque como foram problemas que nós enfrentamos, eu estou frisando para vocês. Aconteceu que nós delimitamos através do calendário, porque nós expomos, né, o calendário. Que calendário era esse? Qual a data que estaria disponível o sistema e a data de recurso, e a data de recebimento, e a data de resultado. Foi feito um calendário, tudo muito bem organizado, e, principalmente, dado publicidade a isso, que é o mais importante. Todos os professores e professoras, bem como toda a população, tinha essa informação. Então, isso através das redes sociais, né? E sindicato. Então, eu só vou terminar essa questão e passo para a Neide. O que foi feito? A partir do momento que o site foi liberado, aí conta o recurso. Porque nós colocamos uma data aqui, a data começava, exemplo, 5 de agosto a 5 de setembro. Era essa data que estava no calendário. Porém, o sistema deu problema no dia 5 na sua abertura. Então, eu não posso contar 30 dias, porque os professores não tiveram acesso e não está sendo garantido a eles o período de fato de recurso, que são 30 dias. Tem aquela preta, pode levar. Agora não. Então, precisa estar atento e atentas a esses detalhes. Então, dado esses 30 dias de recurso, volto a dizer, o professor ia lá, botava seu login, sua senha, e dizia que Ana Isabel tinha direito a R$10.000 com 24 meses de informação, certo? Vocês é de 2001 a 2006, né? Não é isso? De 2000, Ana. De 2000. São 6 anos. Certíssimo. Então, vocês têm direito, quem teve no período todo, a 72 meses, não é isso? Mas vamos dizer que lá a informação apareça que Tânia só tem lá R$10.000 a receber, mas Tânia só tem 12 meses. Aí Tânia vai dizer, não, amigo, só tenho 12 meses, não. Eu entrei no município em 98 e eu estive como professora todo esse período. Então, Tânia vai correr atrás de toda a documentação comprobatória para Tânia comprovar a comissão que teve 72 meses e não 12. E aí esse cálculo, posteriormente, vai mudar para todo mundo. Não só vai mudar para a Tânia. Porque no que aumenta para a Tânia, vai reduzir para alguém, né? Porque não é uma redistribuição. Então, por isso que o valor, ele sai... Está me fugindo a palavra, mas é provisório. Não é o definitivo. O definitivo só sairá posteriormente o prazo e dos recursos, mais 10 dias à frente, que é o tempo que a comissão tem de reavaliar os recursos e assim poder fazer a nova divulgação, certo? Lembrando que a comissão novamente vai avaliar documentos, mas os cálculos, o recálculo vai ser feito também pela empresa, tá bom? Tânia, diga aí, Tânia. Ou foi Neide primeiro? Acho que foi Neide, né? Foi Neide. Oi, Pronto. boa tarde. Vê só. Aquela questão, voltando à questão do coração. Por exemplo, a gente tem um exemplo. A gente tem vamos dizer, uma colega que a gente tem certeza que ela nunca foi professora. Um exemplo. E ela está lá sendo paga pelo Fundef 60. E aí? Houve algum caso aí em São Bento desse jeito e como procedeu? De monte, Neide. De E aí? monte. E aí aí? recebeu, infelizmente. Por quê? Como eu disse agora, eu falei em casos que a gente não tem como mudar o que está no papel. Por quê? Essa pessoa que você está falando,
ela vai dizer, eu quero que a comissão me prove Me prove, é. que eu não era professora. Uhum. Eu tenho a documentação todinha aqui que eu recebia pelos 60. Você poderia não me ver como professora, mas eu estava naquele lugar, eu estava naquele, enfim. O que prova, infelizmente, hoje é papel. E isso causou muito problema, Neide, para nós. É isso que eu disse a vocês há pouco, quanto de inimizade a gente arrumou. Mas espera, você não olha ali que tem alguém. Por que a gente arrumou inimizade? Porque Não, aquelas que é o contrário dessa que você me diz, que tinha direito, mas não recebeu porque não comprovava, ela fica com raiva da comissão, porque a comissão sabe que ela era professora e não arrumou ela, mas pagou a quem sabia que não era professor. Tu está entendendo? Então, é por isso que a gente não pode fugir daquilo que é legal, porque quando a gente for imprensado na parede, a gente vai dizer o seguinte: nós, enquanto comissão, estamos fazendo aquilo que está sendo apresentado documentalmente. Não é por achismo. Então, o papel que vale para Chico está valendo para Francisco. Agora, se Maria apresentou e não tinha direito, mas João tinha direito e não apresentou, eu estou seguindo aquilo que é legal. Então, a comissão ela vai estar acobertada de toda forma, desde que faça aquilo dentro do que é legal, do que está sendo apresentado. Vai doer na alma de vocês? Vai. Vai ter dia que vocês vão chamar um monte de palavrão com raiva internamente? Vai. Mas, infelizmente, não tem o que fazer. Ana, completando só esse raciocínio, vamos dizer, você já até falou, a pessoa entrou, apareceu, Fundeb 60, janeiro, fevereiro, aí ela não apareceu, março, abril, então se ela encontrar provas, ela pode entrar, mas para a gente, na ficha financeira, se nós não encontramos, nós não vamos considerar, não, mas ela apareceu em junho, deixa em aberto. Isso. Naquela tabela que a gente está preenchendo, vai ficar vazia. Não tem preenchimento de valor. Mas, no período do recurso, Maria apresentou 3 contra-cheques que preenchiam aquelas lacunas. Então, a comissão avaliou que o contra-cheque é válido, vai lá, preenche a lacuna de Maria que estava em branco. Entendeu? Agora, Maria apresentou um livro de ponto. Tá? Um livro de ponto que não dizia que era professora. Era um livro de ponto geral. Porque existiam escolas que tinham livro de ponto de professor e de administrativo separado. E tinha outros livros de ponto que era todo mundo geral e não identificava quem estava em qual função. Licença, feito você disse, a comissão tem que definir, junto com o jurídico, o que vai ser prova. Por exemplo, contra-cheque, livro de ponto, ficha funcional. A gente vai ter já uma lista do que serve de prova junto com o jurídico para ficar cobertado, não é isso? Exatamente. Isso antes de abrir o processo de recurso. Entendeu? Tem que, junto com o jurídico, vocês destacarem, inclusive, é divulgado para, dado publicidade, o que é que, de fato, é comprobatório, certo? Sim, até porque qualquer pessoa que tiver dúvida vai procurar recursos, né? Vai procurar recursos, exatamente, certo? E outra, apareceu também casos omissos àquilo que a gente tinha pensado. Eu vou dar um exemplo aqui. Para nós, livro de ponto não era comprobatório. Não era, certo? Porém, teve uma professora que ela tinha 7 meses vazio, o campo vazio, porque nós não encontramos. Porque aqui, na nossa cidade, houve um período que parece que em muitos lugares também, é bem semelhante a essa história. Mas aqui tem uma história de que o arquivo morto foi queimado durante um período. E, coincidentemente, muitas pessoas naquele período estavam com a lacuna, né? Estava vazio, porque nós não encontramos.
Aí teve lá a Dona Maria, que trouxe para nós um livro de ponto da escola, que tinha lá, livro de ponto dos professores da escola tal. E estava lá a assinatura dela como professora, batendo horário de chegada, horário de saída, assinado todas as vezes. E aí, o que foi que nós fizemos? Porque esse caso era omisso no nosso entendimento. Então, o que foi que nós fizemos? Sentamos, apresentamos para a comissão, apresentamos para o jurídico. Bem, gente, e aí? Como é que a gente vai agir dessa forma? E a comissão como um todo, juntamente com o jurídico, decidiu que, se ela ingressasse na justiça, comprovando aquilo ali, ela iria ganhar. Então, para a gente evitar que viesse a ação judicial, a comissão decidiu acatar, porque era algo que estava muito claro para nós, que de fato ela era professora naquele momento, naquele período, naquela escola. Olha, Então, por isso que eu falo da importância de vocês, enquanto comissão, sentarem e definir tudo que tem que definir. E a outra, os contratados, porque assim, antes disso, os contratados têm direito. Aí, como vocês procederam com os contratados daí? Para a gente ter uma noção aqui. Sim, da mesma forma, Neide, da mesma forma que nós conduzimos com os efetivos. E eles aparecerem e for por 60, eles vão ser pagos, não é isso? Vão ser pagos, vão receber, até porque a lei diz que quem tem direito são os profissionais do magistério que estavam à época. Não discrimina vínculo empregatício. Não diz que é temporário ou efetivo. É professor. Então, se ele estava lá informado na folha, se ele estava lá informado no RH, que estava recebendo nos 60, que era professor, que estava naquele período, ele também teve o direito de receber. Ok, obrigada. De nada, Neide. Tânia. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana. No meu caso, não são uma, são várias questões que eu queria te perguntar. Primeiro, sabemos que esses valores, esses precatórios, são direcionados 60% do seu valor aos professores do fundamental, certo? Em Sertânia, alguns professores foram encontrados em seu contra-cheque que eles estavam sendo pagos por 40% ou então por RPM, recurso próprio do município. E aí? Isso é uma das questões. Depois, em relação ao tempo corrido para recorrer, são 30 dias corridos, não é isso? Feriado, sábado, domingo, não importa, desde que o site esteja aberto, o programa, no caso, não é isso? E em relação à ficha funcional, a ficha funcional, você encontra a localidade, encontra o cargo, encontra tempo, mas não encontra se ele era pago com os 60% à época ou 40%. Então, se não tem como provar nessa ficha funcional se ele era pago com os 40% ou 60%, mas vem dizendo que ele era de 150 ou 200 horas aula, é válido essa ficha funcional? Obrigada, Ana. De nada, Tânia. Vamos lá. Foram 3 perguntas aí também bem interessantes. Gente, a lei é muito clara. Quem recebe o precatório do Fundef são os profissionais do magistério que recebiam nos 60% do Fundef. Então, e aí eu vou dar um exemplo muito claro, que aqui foi o maior auê com isso. Secretário escolar. Secretário escolar da época, todos eram professores, mas recebiam nos 40%. E lá na legislação, secretário escolar não é considerado profissional do magistério, pedagogicamente falando. Ele não recebe precatório, infelizmente.
Quem está nos 40%, ou recebia pelo FPM, ou por empenho, ou por cheque, ou seja lá o escambau que for, não tem direito, porque não está dentro dos 60%. Gente, o que eu estou falando aqui é a regra geral. Você pode me dizer, mas, Ana, o município tal fez assim e assim. Eu disse lá no início que isso são definições políticas que aconteceu bagaceira de toda forma. O que eu estou falando é aquilo que a gente aqui em São Bento procurou fazer dentro do que é legal, e graças a Deus nós não tivemos nenhum recurso voltado para questões jurídicas. Nós tivemos recursos administrativos, a grande maioria deles passíveis de resolução e possíveis de resolução e que foram solucionados. Outros, mesmo entrando na justiça, não conseguiram êxito, porque nós estávamos no embasamento jurídico dentro da legalidade do processo, tá bom? Outra questão, se são dias corridos ou não, mais uma vez, é uma decisão enquanto comissão com o seu jurídico. Aqui, foram 30 dias corridos, porque a maioria dos prazos, especialmente jurídicos, eles são dentro da linha de dias corridos. Porém, se é uma decisão da comissão dissertânea de não ser 30 dias corridos, mais 20 ininterruptos, intercalados, quer dizer, é uma decisão da comissão, tá? Agora, fica mais fácil para a comissão ter dias corridos para poder, quanto mais cedo, vocês conseguirem resolver o problema de vocês, que é a análise de todos os recursos do município, tá? A questão da ficha funcional, Tânia, foi o que eu falei sobre os documentos comprobatórios. Vocês precisam identificar aí em Sertânia se, de fato, a ficha funcional, o contra-cheque ou qualquer outro documento traz todas as informações que dão segurança à comissão para que faça algo que é dentro da legalidade. Então, para nós, como eu disse, a ficha funcional, ela não era referência porque ela faltava informações imprescindíveis para as informações que a gente desejava. Aí alguém foi para a ficha financeira, aí a ficha financeira traz também informações incompletas, mas que completa a funcional, mas que elas não poderiam unicamente serem documentos comprobatórios. Mas isso vai ficar uma decisão enquanto comissão, aquilo que atende à realidade de Sertânia. Tá bom? Obrigada, Ana. De nada, Tânia. Mais alguma pergunta? Assim, eu acho que eu falei de tudo da comissão até então. Só não falei dos BOs que aparecem no dia a dia, porque somente vocês vão identificar todos os problemas e dificuldades que vocês vão enfrentando. Porque vai aparecer muita coisa que eu não falei aqui, porque são realidades e questões que vão aparecer na realidade de vocês, certo? Tem mais alguma coisa, Wilton? Diga aí, pode me dizer. Só frisar que essa questão da comissão ainda não está oficializada, né? Porque a lei ainda não foi aprovada. O grupo que está lá é da comissão que nós elegemos como sindicato, né? Então, o pessoal está fazendo essa lista inicial, essa preparação da ficha financeira, né? Conseguimos abertura para olhar as fichas funcionais, e aí, quando a lei for aprovada, é que a prefeitura, junto com a gente, vai definir as pessoas que farão parte dessa comissão oficial. Aí é bom assim, porque aí a gente já está tendo noção de como é, e aqueles que forem para a comissão oficial da prefeitura, né,
já vão orientar os próprios da prefeitura, porque eu acho assim que ter uma noção de como aconteceu nos outros municípios ajuda demais, porque a gente percebe que o pessoal da gestão hoje também é leiga no assunto, né? Ela é um pouco leiga, não tem o pessoal que trabalha lá, apesar de alguns dizerem que já trabalhei com isso e tal, mas se já trabalhou com isso, o que é que está esperando? Por que não se resolve logo, não procura? O que é que está acontecendo com a lei, que vai para a Câmara, volta, vai para a Câmara, volta? Né? Então, a gente está esperando esse pontapé inicial deles. Mas aí, nossa comissão, enquanto sindicato, que nós vamos estar lá em cima, né? Eu já coloquei, já pedi para o pessoal se candidatar até 10, porque quando um não puder, o outro vai, e a gente vai estar sempre lá monitorando, fiscalizando. E o bom é que você repassou para a gente aqui coisas que a gente estava em dúvida, e muita gente perguntava, né? E eu sempre orientando, eu digo, olha, a condição é essa mesmo, que você falou. No entanto, a gente está esperando a definição da prefeitura para a gente ter um norte, saber realmente o que é que eles pensam, para a gente poder entrar no jogo, né? Mas aí, você está repassando para a gente aqui, já vai nos dando uma visão geral de como vai acontecer e preparando todo mundo, né? Não só o pessoal da comissão, mas quem está presente na reunião, já ir entendendo principalmente essa parte das dúvidas, dos BOs que vão aparecer. Né? Ô, Wilton, se você me permite, duas observações na tua fala. Primeiro, tenham muito cuidado com comissões muito grandes, certo? Porque, assim, comissões muito grandes atrapalham muitas vezes, não no sentido do trabalho em si, mas saem muitas conversas, saem muitas informações que é da comissão, porque a comissão, uma coisa que eu esqueci de falar, precisa ter muita ética, precisa ter muito sigilo para dentro do trabalho, porque isso, se não tiver, causa um problema seríssimo para a comissão. Inclusive com questões de discussões internas da comissão, que muitas vezes, se sair, alguém entende como a comissão contra alguém ou contra algum professor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a ética profissional e com o sigilo da comissão. Isso é imprescindível. Inclusive, agora a gente já começou com isso, né? A semana passada, nós conversamos e falamos, já enfatizamos esse ponto, e que, por exemplo, agora não está oficial, nós estamos fazendo um trabalho de separação de documentos, né? Então, separando ali já para deixar pronto, para quando o pessoal for oficializado, já ter ali os documentos prontinhos, a listinha pré-feita e tal. Sim, sim. E já nesse momento, a gente já conversou sobre isso. Olha, aqui, na área de comentários, aqui a gente faz o nosso trabalhozinho, na área de conversa, para não sair conversas... Essa questão mesmo que eu acho que foi Neide, salvo engano, que falou da questão que a gente sabe que fulano não era professor. Muitas vezes, se isso sair de dentro da comissão, isso é um problema seríssimo, né? Porque traz uma descredibilidade do trabalho da comissão que a gente precisa priorizar. E outra questão que o Wilton falou, que eu estou aqui no papel de ajudar, não é ensinar, pelo contrário, é só trocar experiência, mas nós tivemos essa experiência, Wilton, de dizer assim, o Wilton e Ana que está respondendo, representando o sindicato, lá dentro da comissão. Aí, o Wilton é quem participa, e eu não participo, eu só vou como suplente, no dia que o Wilton não vai. Não façam isso. Porque se Ana Isabel só for no dia que o Wilton não for, Ana Isabel não vai fazer nada dentro da comissão. Porque um dia que a gente não participe daquele momento, daquela discussão, é como se a gente perdesse anos de discussão. Porque o andar da carruagem, do trabalho da comissão, ele é muito acelerado. Embora a gente entenda que é lento, mas as discussões, os debates, eles são muito rápidos. Então, se for uma pessoa somente quando o outro faltar, nem mandem, porque essa pessoa ela não consegue acompanhar o processo e, às vezes, atrapalha o processo. Então, são questões que, muitas vezes, é melhor a gente ter um grupo pequeno, mais participativo e atuante,
do que ter um grupo enorme que só leva e traz conversas, causa problema, dificulta o trabalho e só atrasa o trabalho. Porque a comissão, se não se organizar, ela vai atrasar anos-luz o trabalho que o professor está esperando para receber, né? Porque vocês vão começar. As perguntas são assim, e a gente recebe quando? E vocês não terminam, não, é? Pelo amor de Deus, a gente precisa receber. Então, a pressão para a comissão é muito grande. E a gente precisa ter serenidade, compromisso, responsabilidade e, especialmente, ética nesse trabalho, tá certo? Zenilda levantou a mão aqui. Diga aí, Zenilda. Ô, Ana, eu desisto. Você já disse tudo que eu queria saber, né? Porque exatamente essas informações, eu tenho falado isso lá no grupo, né? Que nós estamos ali, profissionalismo e ética, né? Então, eu já disse tudo isso assim, e evitar muitas coisas, por exemplo, informações como esse RPM mesmo, não deveria ter sido vazado, porque a gente recebeu uma honra dada primeiramente pela prefeita e segundo por Wilton, ter confiado todos esses papéis da prefeitura em nossas mãos. Então, são coisas assim que eu bato direto, né? O Wilton já foi lá, já falou, que é profissionalismo, a gente não tem que agir, que eu disse até uma vez assim, olha, nós aqui vamos trabalhar com a razão, porque se a gente for trabalhar com a emoção, a gente vai chorar, porque nós somos uma cidade pequena, e principalmente assim, eu sou aposentada e eu já trabalhei em secretaria e tudo, conheço todo mundo, e quase todas que estão ali, conheço todo mundo. A gente sabe a realidade de todos, né? Então, se a gente for agir com a razão, né, com a emoção, então a gente vai dificultar o trabalho, né? E justamente isso, né? E essa questão, assim, de quantidade, né? Porque a qualidade em todo o grupo ela é essencial, e muitas vezes a quantidade só atrapalha e bota em perigo aqueles que estão ali com ética e profissionalismo. É perfeito, Zenilda, é isso mesmo. Você falou, é tudo, tudo. A ética é tudo, porque quando começar o embate mesmo, vocês vão lembrar, dizer bem que Ana disse, porque realmente, se não tiver, a gente leva porrada na saída da prefeitura, tiram foto e o teitei começa, porque inevitavelmente a política partidária interfere drasticamente nesse processo, porque as pessoas não conseguem separar aquilo que é institucional daquilo que é político partidário. Então, eu tenho certeza que Sertânia não é diferente de São Bento, começa as interferências políticas, e se a gente não tiver essa serenidade, essa compreensão, essa responsabilidade, e principalmente a ética e o sigilo, a gente vai apanhar bastante, se desgasta. Enfim, não precisa eu dizer para vocês o que é que a interferência da política partidária traz quando não há de fato, essa sensibilidade. Eu acho que eu passei tudo para vocês até então. Eu vou passar para o Wilton. O modelo da tabela, certo que vocês não vão precisar para agora, mas um modelo que pode servir ou não, mas só ideia para vocês. Me lembra amanhã, Wilton, que eu te passo também a portaria e a lei que foi para a Câmara aprovada para o pagamento dos precatórios aqui de São Bento, porque também pode servir de esboço para vocês apresentarem tudo, está tudo pronto aqui, basta ter a vontade política de encaminhar. Me lembra que eu pego amanhã e passo tudo. Amanhã não, perdão. Sexta-feira, por favor, porque amanhã a gente vai estar na Câmara justamente, tá certo? Mas o que eu puder ajudar, gente, podem contar comigo. Se vocês precisarem lá na frente, quando o bicho estiver pegando, se precisar que eu vá aí, eu estou à disposição. O que eu quero é ajudar, porque é muito... Vocês não imaginam a alegria que foi um desgaste muito grande, mas a alegria que foi ver o rosto dos professores, das professoras, recebendo aquela valorização lá de detrás, que tanto foram pisoteados, menosprezados, desrespeitados,
e agora recebendo um dinheirinho que pode fazer uma diferença na vida de tanta gente. Então, isso é gratificante, a gente acelerar o processo, desde com responsabilidade, é lógico, mas acelerar o processo para que a gente veja os professores e professoras de Sertânia minimamente valorizados com o recebimento dos precatórios e movimentando a cidade com os recursos e movimentando o comércio. Isso também é imprescindível para o entendimento do prefeito ou da prefeita, de vereadores, nesse sentido. Eu agradeço, Wilton, pela lembrança, né, e pela confiança de estar falando aqui. Nós temos agora 50 pessoas na sala, né, 49 agora. Isso é muito importante, prova do quanto o trabalho do sindicato tem dado continuidade a esse processo. E eu espero que tenha sido produtiva essa conversa de hoje à tarde. É isso. Olha, Ana, nós que agradecemos, né? Eu estava pensando numa pessoa para dar esse feedback para a gente, porque a gente, como é a primeira vez que temos essa oportunidade de ter o precatório, né? Vamos correr atrás do precatório do Fundeb também, se Deus quiser, e precisávamos ter uma noção em loco, né? Ouvindo de uma pessoa que participou de todo esse processo, que repassasse para a gente as ideias que povoam esse momento, né? E é até bom porque a comissão está aqui presente, muitos professores e professoras, que aí vão repassar o que você falou, porque diante da falta de experiência também da gestão, nesse termo, nós vamos ter uma retórica que vai ajudar, espero que a gestão aceite nossas opiniões, né? Como a gente já vem ajudando dessa forma, né? E deixar tudo transparente, né? Principalmente não deixar dúvida na cabeça de ninguém, de todos que trabalharam como professor nessa época, como professora, e não fique nenhuma dúvida sobre esse ponto. E eu venho sempre batendo. Inclusive, eu até convidei os vereadores da Comissão de Educação para participar. Nenhum deles estão aqui. Inclusive, tem um professor que é vereador, né? Eu acho que talvez ele não teve tempo de participar da reunião, mas de antemão, já estou avisando que está gravada, né? Está transcrita. Eu vou dar ampla publicidade a essa reunião da gente aqui, até porque para a gestão entender que boa parte dos professores tem noção do que deve acontecer nesse trâmite, que é o mais importante. Porque, às vezes, o pessoal que trabalha com isso acha que os professores são leigos, não entendem como funciona, mas a gente tem os instrumentos, e o maior instrumento para isso é o sindicato. O sindicato está aqui para isso. O colaborador colabora todo mês para ele ter esse retorno. Não é a gente estar lá sozinho representando o sindicato, não. Eu sempre digo aqui, a gente está lá, mas com o servidor do lado. Sempre alguém para validar nossas reuniões, para validar o que a gente fala, busca. Por isso que o sindicato tomou a iniciativa de ter uma comissão, né, para que os beneficiários entendam, né, o que está acontecendo. Não adianta a gente estar lá, eu ser diretor de um sindicato, querer ser o representante máximo, sem ter o servidor do meu lado, vendo o que está acontecendo e ouvindo, que é o mais importante. Então, agradecemos demais a sua participação. Não se preocupe, que a gente vai te aperrear, tá certo? Escolhi você. Eu tenho até falado com o doutor Ivan, para trazer o doutor Ivan, mas eu digo, não, eu prefiro alguém que realmente, professora, que trabalhou dentro de uma comissão, que viu como é o moído, para nos repassar a ideia de como vai ser, porque a gente já vai se preparando espiritualmente, e sempre enfatizamos aqui, né, junto com a comissão, documento. Sem documento, sem provas, a gente não pode garantir nada. Mas esperamos aí que a gestão faça seu trabalho direitinho, estamos nos propondo a ajudar, e enfatizo toda vez, olha, eu, o Wilton, Gabriel, Zélia, quem faz parte do sistema não trabalha só. Aqui a gente não está sozinho, não. A gente tem o Estado com a FETAM do lado. Se precisar, temos outros sindicatos estaduais também para ajudar, como o Sintep, como outras instâncias de Recife, e a CUT, Pernambuco, que está do nosso lado,
pronta para vir para o embate, para a briga, se a gente chamar, né? O pessoal Sim. entendeu, que, como eu ouvi essa semana, eu disse, quando for para a reunião, cuidado, não vou falar coisa para parecer que vocês são leigos, não. Eu até olhei para a pessoa e digo, mas rapaz, é danado mesmo. A gente, com uma palavra desse, nacional, estadual, que a gente tem, o cara é nem dizer que a gente é leigo, porque há alguns dados que sabem de tudo, né? E aí, com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que a gente vai fazer com que esse trâmite em Sertânia caminhe normalmente, sem precisar que a gente acione a justiça para qualquer coisa. Isso é Sim. fundamental, Ana. E outra coisa, Wilton, eu vou passar para você também o contato da empresa. Eu acho importante também você indicar a empresa que já tem tudo pronto, porque pode ser mais uma questão do que tudo que a prefeita precisar, vocês têm de informações e de indicar para ajudar no processo e acelerar. Pronto, ótimo. A gente está indicando algumas assim, com o doutor Ivan, com a gente, né? Mas com essa resistência que a gente está percebendo que está tendo inicialmente, mande também, que a gente vai entregar a ela também. Talvez seja até essa, né? Não sei, eles estão vendo. Né? Mas aí a gente vai orientar também, mostrar. E importante também, Ana, eu vou ter realmente sexta para pegar esses documentos, né? Que é mais um que eu já vou entregar lá ao procurador, dizendo, olha, isso aqui é mais um município, quando acontecer. Né? Porque a gente já começou com uma pequena polêmica em cima dos juros. Eu acho que juros não se deve conversar agora, né? Isso, tem que tomar cuidado, vê. Tem coisas que a gente precisa ter, e isso nós do sindicato, nós temos muito aguçados, né? A gente precisa saber a hora de calar e a hora de avançar, a hora de recuar e a hora de avançar, porque há uma discussão tremenda com relação a juros e nós estamos perdendo nessa discussão, porque já tem decisões que diz que os juros não são nossos. Então, é importante não discutir ele agora, enquanto isso está avançando. Depois, a gente conversa sobre o juro. O importante é a organização, certo? O importante é o levantamento, é a estrutura. Enquanto isso, vai se desenhando como a gente vai pleitear a questão dos juros, mas tudo no seu tempo. Para não atropelar e acabar perdendo tudo que a gente queria, né? É isso que a gente está querendo da gestão, né? Vamos discutir isso depois da terceira parcela. Aí a gente discute isso. Não é hora de falar em juros, né? Sim. Inclusive, saiu até na outra reunião que a gente teve. Mas aí a gente vai tentar convencer eles a deixar esses juros para depois, para a gente discutir depois da terceira parcela. Com certeza, né? Com certeza. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. A gente sanou nossas dúvidas. E pode ter certeza de que a gente precisar, a gente vai te chamar para nos ajudar aí nesse embate, tá certo? Pode contar comigo, gente. Boa noite, quer dizer, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Contem comigo, estou à disposição. Um cheiro bem grande. Fiquem com Deus. Me cobra sexta-feira que eu te passo, tá certo, Wilton? Vou cobrar. Cheiro para todo mundo aí de Sertânia. Pois é, pessoal, aí tivemos as palavras de Ana Isabel, que abriu aí um norte para a gente, dando uma noção de como é o trabalho, e vocês já perceberam que não vai ser tão rápido, né? Porque se tiver que fazer a coisa certa, direitinho, a gente tem que ter cuidado, né? E só ratificando para quem entrou depois da reunião, hoje eu indaguei, perguntei à prefeita sobre a lei, ela falou que a lei tinha ido para a Câmara, pedir ao vereador para ir conversar lá na Câmara, para pegar a cópia com a secretária da Câmara, né? Mas aí o vereador foi informado ao vereador e a lei voltou para a prefeitura. Depois, o procurador, o advogado, o procurador da prefeitura, me ligou, né, perguntando, eu disse aí, a prefeita informou que a lei tinha ido, mas informaram que para a prefeitura, está acontecendo o quê? Aí ele disse que ia ver o que foi que aconteceu. Então, deu a entender que não foi o procurador que pediu a lei de volta. A lei chegou lá na Câmara, depois voltou, aí ele disse que ia me dar uma resposta, até agora ele não ligou, não disse, mas amanhã de manhã, né,
Meninas, vocês vão estar lá amanhã de manhã. Pessoal lá da comissão, Zenilda, Zélia. Vocês vão estar... Ô, Wilton, nós combinamos de amanhã trabalhar de meio-dia às 5 da tarde. Pronto. Então, falou amanhã... até com a secretária de administração. Vamos estar de meio-dia às 5. Então, amanhã, gente, vamos aperrear. Vamos aperrear para saber o que está acontecendo com essa lei, que ela vai e volta, ou nunca foi, eu não sei, mas vamos aperrear amanhã, tá certo? De manhã eu vou lá, vocês à tarde vão de novo, se a gente não tiver uma resposta, aí à tarde de novo, até a gente saber o que é que está rolando. Mas aí, se não for, melhor ainda. Por quê? Porque a Ana vai repassar dela, lá do município dela, e aí a gente entrega a ele. Diz, ó, olha a lei aqui, lá de São Bento do Una, como é, direitinho, porque caso tenha alguma coisa que possa, né, levar a discussões polêmicas depois, ele já pode rever, né? A gente leva mais esse exemplo. Mas amanhã vamos aperrear. Vamos aperrear para saber o que está acontecendo. E aí a gente já fala sobre a Beta, né? Essa empresa já dá essa ideia também. A prefeitura, se quiser entrar em contato com a Beta também, que já tem tudo pronto, né? Já adianta o serviço. Então, gente, é isso. Então, para esse ponto, só aguardando a lei, inclusive eu vou salientar a vocês que a lei é necessária para que a prefeitura pegue o dinheiro que está na conta judicial e coloque nas contas específicas. Conta do 60 e conta do 40, tá certo? A lei é para isso. Aí a lei também regulamenta a montagem da comissão oficial, né? Inclusive, um dos advogados falou que a comissão não vai ser tão grande. Melhor, né? Tenha uma, duas pessoas da gente, com mais o dele, né? 5, 6 pessoas, 7, que formam essa comissão para avaliar. E no mais, é a gente aguardar essa oficialização, e quem tiver dúvidas sobre se trabalhou, se recebeu ou não, aguardem essa finalização, tá certo? A prefeitura vai divulgar a lista, né, eu acredito. Não sei se eles vão montar um site, alguma coisa assim, para as pessoas acessarem pela internet. Não deixaram claro isso. Mas, quando ela divulgar direitinho, não se preocupem. Sindicalizado, né, que achar que está sendo prejudicado, vem para o Citemus e nossos advogados vão analisar seu caso e, se for necessário, a gente entra com a ação, não tem problema, tá certo? Em qualquer ponto. Mas, no mais, é como a Ana falou, a comissão vai trabalhar em cima da razão, em cima de documentos, né, para deixar tudo claro. E quem achar lá na frente que está sendo prejudicado, é só buscar as provas, que eu acredito que quem recebeu por essa verba está na prefeitura, pode estar lá no arquivo morto. Então, vamos mergulhar lá, se preciso for, né? A gente vai exigir isso da prefeitura, que eles mergulhem no arquivo morto, para buscar lá o documento que for, né? Para a gente tirar as dúvidas. Até porque, como a Ana falou, né, a gente ratifica. É uma grande alegria para todos nós recebermos esses valores, né, porque valorizam o professor. É a primeira etapa. E fazendo essa primeira etapa dessa primeira parcela, as outras duas vão estar prontas. Então, a demora é só nessa primeira parcela. Então, a gente terminou, fez direitinho na primeira parcela. As próximas duas parcelas, nos anos seguintes, a gente vai receber tranquilo, mais cedo, porque vai estar tudo prontinho ali e a empresa só vai fazer os cálculos, né, gente? Então, qualquer dúvida sobre isso, aguardem a definição da prefeitura da lista, e quando essa lista aparecer, tiver tudo certinho, aí a gente entra em ação. Quem quiser pode vir para o Citemus, né, para a gente analisar caso a caso e a gente entrar com as ações que forem necessárias, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Repassem aí tudo que foi dito na reunião, para quem tiver dúvida. A reunião está sendo transcrita, está sendo gravada. Eu também vou divulgar
né? Eu vou ver como é que eu baixo aqui, coloco no YouTube, divulgo o link, se tiver alguma dúvida, e a transcrição, eu vou dar uma resumida direitinho e posto nos grupos e nas redes sociais de Citermús. Tá certo? Lembrando que esse pontapé inicial é nosso, é do sindicato, é junto com vocês, para a gente poder receber essa grana aí dos precatórios do Fundef. E como eu falei, né, a gente vai correr atrás dos precatórios do Fundeb. Eu acredito, acho eu, que Sertânia já entrou. Essa mesma banca que ganhou esse processo, eu acho que eles já entraram em busca dos precatórios do Fundeb, que é de 2007 a 2019. Né? Eu acho que eles já entraram. Mas aí a gente vai ver direitinho. Caso não tenha informação, a gente entra também. Tá certo? E, no geral, estamos aí. Quem quiser se antecipar e buscar documentos, você tem direito, tá certo? Vá na prefeitura, vá na Secretaria da Administração, solicite, né, sua ficha funcional da ECA, seus dados da prefeitura. Uma ideia, né, também é você pegar o extrato analítico do Banco do Brasil, da época. Peça lá no Banco do Brasil, de 2000 a 2006, o extrato todinho lá, que tem os pagamentos depositados pela prefeitura, né? É uma ideia também, que aí você vai juntando o que for. Quando a comissão da prefeitura, que ela montar, oficial, definir as regras do que pode ser usado como prova, você já vai ter muita coisa guardada para apresentar, caso alguma dúvida apareça em relação ao seu nome. Beleza? Então, essa é a primeira reunião que a gente vai fazer. Nós faremos outras, né? A próxima reunião, eu acredito, será com advogados, para a gente debater as situações jurídicas diante dos precatórios do Fundef, né? E, de antemão, já vou avisando a vocês aqui presentes, nossa reunião, só mudando de assunto um pouquinho, nossa assembleia para decidir a festa do servidor será dia 1º de outubro, quarta-feira. Eu vou começar a divulgar isso aí. E teremos uma assembleia de modificação estatutária que nós vamos inserir os contratados da prefeitura, principalmente da educação, né? Porque nós temos um grande debate aí no futuro relativo aos funcionários da educação, tá? Não só professor, mas todos. E vem uma briga muito grande aí, eu acho que já a partir do ano que vem, e todos precisam estar sindicalizados para garantir seus direitos. Tá certo? Que é sobre o nosso plano de cargos e carreiras, que vai se inserir todos os profissionais da educação. Tá certo? Fora outras brigas aí de outras categorias. Então, agradeço a presença de vocês, e alguma dúvida que tiverem, podem ligar para a gente, ou mandar mensagem, pode conversar comigo, com Zélia, ou com o Gabriel, né, que a gente vai lá sanar a dúvida de vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela presença, e agradeço muitíssimo, e vamos embora lutar aí pelos nossos precatórios. E não esqueça, gente, vamos aperrear a prefeitura, né? Aperrear para esse negócio andar. Então, se alguém puder ir lá, vai chegar na prefeitura, e aí, os precatórios vão sair quando? Nas redes sociais, vamos perguntar lá, nas redes sociais da prefeitura, e aí, esse precatório? É assim que a gente começa a pressionar e fazer com que o governo ande, tá certo? E a galera que trabalha na Secretaria de Educação, em outras secretarias, vamos aperrear para que esse negócio ande e saia mais rápido. Porque a experiência que eu tenho de outros municípios, né? Tem município que demora anos, viu? E a gente não quer isso para Sertânia, não. A gente quer que saia rapidinho aí esses precatórios, mas que também o trabalho seja bem feito e não deixe dúvidas, tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima. E assim é a ata, tá? Tá aí no chat, mas eu coloquei lá nos grupos do sindicato também. Tem uma atazinha para vocês assinarem, para a gente validar também essa nossa reunião. Beleza? Boa tarde aí a todos, bom final de tarde, e vamos à luta.